Então, hoje é dia 11 de setembro, aula com os alunos do mestrado e doutorado da Teologia da PUC do Rio Grande do Sul, e vamos trabalhar o tema A Mística em Edith Stein. Nós vamos dar continuidade à temática que a gente já estamos trabalhando, né? Nós trabalhamos ontem sobre a mística, fizemos esta passagem, né? E hoje vamos, então, trabalhamos a imagem da alma na fenomenologia, né, de Edith Stein, e agora nós vamos, então, trabalhar propriamente a mística como conhecimento de Deus, né? Que é o ponto fundamental da mística de Edith Stein, a mística como conhecimento de Deus. Já falamos, né? Edith Stein, ela busca em Dionísio, o pseudo-areopagita, na teologia cristã, os fundamentos da sua mística também, né? E ela vai buscar isso no tratado de Divini Nominibus, um tratado que reflete sobre o mistério de Deus, combinando o conhecimento da tradição e das escrituras com a inspiração. E o foco do conhecimento místico, segundo Dionísio, é a experiência direta e profunda do mistério de Deus. Então, quando nós falamos de mística como conhecimento de Deus, nós falamos de uma experiência, não conhecimento intelectual, mas é um conhecimento experiencial de Deus, conhecimento profundo de Deus. E esse conhecimento é mais experiencial do que conceitual e vai enfatizar a vivência e a penetração no mistério da fé, ao invés de se concentrar apenas no estudo ou na análise conceitual. Então, Edith Stein vai trabalhar, né, toda essa temática, se inspirando na obra de Dionísio, o pseudo-areopagita. Para o Areopagita, ou para Dionísio, a mística, eu vou ter que fazer uma coisa aqui diferente. Só um momentinho, tem que mudar de posição. Então, para Dionísio, a mística era... Agora vai dar certo. A palavra mystique significa iniciado. Não somente pelo estudo, que significa maton, ou exercício, mas por experiência, paton. Então, nós temos aqui algumas palavras-chave que o Dionísio propõe para a teologia cristã. Dionísio trabalha, nesse momento, a teologia cristã. Ele coloca a palavra mystique, que significa iniciado, não somente pelo estudo, mas também pelo exercício e pela experiência. Então, este é o sentido que Dionísio está dando à mística. E este conhecimento, como já dissemos, é mais experiencial do que conceitual, foca no conteúdo e no sentido da fé. Dionísio também é essencial para a história da mística cristã e para entender os escritos de São Tomás de Aquino. Além disso, Stein entende
mística de Dionísio três grandes influências. E essas influências, depois, elas têm, que é a influência da filosofia grega, de Aristóteles, o pensamento de Agostinho e a teologia apofântica de Dionísio, que muitas vezes passa despercebida. Então, para Edith Stein, ela retoma a filosofia de São Tomás de Aquino, contudo, ela identifica na filosofia de São Tomás de Aquino três grandes influências. A influência da filosofia grega, de modo particular de Aristóteles, do pensamento agostiniano e da teologia apofântica de Agostinho. Também, aqui, né, nós estamos aqui, nós vamos falar agora da identidade de Dionísio. Dionísio é o verdadeiro autor é conhecido como Pseudo Dionísio, surgido no final do século V, e o Papa Bento XVI explica que o autor escolheu o pseudônimo para colocar a sabedoria grega a serviço do Evangelho, promovendo, assim, o encontro entre a cultura grega e o anúncio de Cristo. Também há uma comparação com Agostinho. Stein compara Dionísio a Agostinho e destaca que ambos integram a palavra de Deus ao pensamento grego. Também ela percebe a influência do neoplatonismo, nas obras de Dionísio, mas sua reflexão cristã foi necessária para a mística e para a consolidação da teologia. Outro aspecto importante, né, a ser destacado é a realidade ontológica, né? Este princípio é quando nós falamos de uma filosofia, eu diria mais de uma teologia mística agora, é este princípio do sair e do retornar a Deus. Então, Stein, ao realizar uma fenomenologia da obra de Dionísio, identifica de partida uma realidade ontológica, ou seja, uma realidade que tudo emana de Deus e a ele retorna. Os seres humanos emanam de Deus e os seres humanos retornam a Deus. A criação emana de Deus e retorna a Deus. E Dionísio afirma isso, dizendo que o dom perfeito vem de Deus e nos eleva para o alto, restabelecendo-nos em um estado antigo. E cito aqui as palavras da Sagrada Escritura que nos remetem, né? Todo dom excelente e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1:17. Acrescentamos que quando sob o impulso do Pai, a luz sai para se difundir e nos iluminar com seus dons excelentes, é apenas ela que, como potência unificadora, nos restabelece em uma espécie de estado antigo, elevando-nos para o alto. Ou seja, esta luz que nos penetra, nos torna novas criaturas. Nos torna criaturas no nosso estado inicial. Com efeito, segundo a palavra, Romanos 11:36, tudo vem dele, tudo volta para ele. Então, nós temos esta lei de saída e de retorno.
quando nós falamos na Sagrada, da mística em Dionísio, o Areopagita, a lei de saída e retorno. Todo ser e conhecimento, eles emanam de Deus. O conhecimento, então, é considerado como uma iluminação e proximidade com o Ser Supremo, alcançada pela graça de Deus e não pelo esforço humano. É muito importante isso. Por quê? Porque nada, ou melhor, nenhuma experiência nossa de Deus, ela é feita por nossa conta. Nós somos iluminados pelo Espírito do Senhor, e é o Espírito do Senhor que nos conduz a fazer uma experiência do Supremo Ser de Deus. Dionísio faz essa afirmação, né, à luz do livro de Eclesiastes. E ele escreve, Eclesiastes 1, 7, nós temos esta expressão. Os rios todos correm para o mar, e o mar nunca fica cheio. Para o lugar onde correm os rios, para lá retornam. Stein interpreta isto com a ideia de que todo ser emana de Deus e a ele retorna. Essa lei de saída e retorno aplica-se tanto ao conhecimento quanto à própria verdade, né? Todo conhecimento emana da luz inacessível, brilhando pela proximidade com o Ser Supremo. Então, para a filósofa, o conhecimento de Dionísio é uma iluminação. É uma proximidade com o Ser Supremo, uma elevação que não por esforço humano, mas pela graça de Deus. Dionísio afirma que todo conhecimento, todo ser e conhecimento provém de Deus. O que fundamenta a originalidade da mística cristã? Também. Então, este conhecimento vem de Deus e este conhecimento, ele fundamenta a mística cristã. Na Sagrada Escritura, é Deus quem busca o homem, não o contrário. É Deus quem busca o homem. Segundo Baltazar, qualquer movimento humano em direção ao absoluto é uma resposta à ação de Deus. Assim, o ser humano deve ouvir a palavra de Deus e seguir seus caminhos. A atitude fundamental é estar disposto e aberto à iniciativa de Deus, que deseja criar raízes nos corações humanos. Esta expressão eu acho muito bonita, né? É preciso, então, criar raízes. Ou melhor, a atitude fundamental é estar disposto e aberto à iniciativa de Deus. Deus toma iniciativa. O nosso passo, o nosso esforço é estarmos abertos a esta iniciativa, estarmos atentos a esta iniciativa. Esta é, então, a originalidade da mística cristã. Aí nós vamos agora passar por uma outra temática que tem a ver, né, sempre dentro deste campo da mística, que Dionísio Areopagita fala que é a teologia negativa, a mística e a simbólica. Já ouvimos falar isso durante o nosso curso, né? Esta teologia negativa é a teologia apofântica, ou seja, Deus não pode ser entendido como um objeto. É conhecido pela negação de tudo que ele é, de tudo o que ele não é. Apofania, a revelação, né? A
teologia mística, ela envolve a imersão na obscuridade e o reconhecimento dos limites humanos ao conhecer Deus. E a teologia simbólica, a verdadeira teologia, é a palavra de Deus. E toda a criação é tema da teologia simbólica. Então, vejam aqui, nós temos temas até de estudos, né? Teríamos temas aqui, o que é uma teologia simbólica? O que é uma teologia apofântica? O que é uma teologia mística? Nós não estudamos isso mais. Estudo tantas outras coisas, mas a gente não se atém a estudar essas temáticas que são fundamentais. O que é uma teologia mística, né? Por que falamos de uma teologia mística? Então, na teologia mística, Deus não pode ser entendido como um objeto. Possamos também nós penetrar nesta treva mais luminosa que a luz e renunciando a toda visão e a todo conhecimento, possamos assim ver e conhecer, que não se pode nem ver nem conhecer aquele que está além de toda visão e conhecimento. Então, aqui nós temos mais duas expressões que são importantes para o discurso da mística. Ver. Como que nós vemos? Vemos com os olhos da fé. Ver e conhecer. Nós vemos e conhecemos. Lembrem-se que nós conhecemos através das nossas percepções. Conhecemos pelas percepções. E nós vemos. É a nossa visão que nos ajuda a ter percepção das coisas, nos ajuda a elaborar, nos ajuda a conhecer. Então, e o conhecimento são renunciados para serem recuperados através da disposição e o acolhimento da revelação de Deus. É Deus que se dá a conhecer. A iniciativa é dele. Não se trata de negação pela negação, mas da consciência dos limites humanos ao conhecer a grandeza de Deus. Dionísio percebe que na teologia mística há uma imersão na obscuridade, aquilo que eu coloquei aqui sinteticamente, há uma imersão na obscuridade onde faltam palavras e razão. Então, quando nós estamos diante da grandeza de Deus, nós permanecemos na obscuridade. Ou seja, nos faltam palavras e nos falta o intelecto para compreender toda a dimensão desta verdade, ou deste conhecimento que nós temos da verdade. A teologia negativa, ou apofântica, ascende pela criação, constatando que o Criador não está presente em cada degrau. Diante da impossibilidade de afirmar ou negar Deus, cabe, então, o silêncio. Então, a teologia negativa cede lugar à teologia mística, do silêncio total. Não sei se vocês compreenderam bem essa passagem. Então, nós temos aqui os três momentos, né? O momento de que a visão e o conhecimento são renunciados para serem recuperados através da disposição e o acolhimento da revelação. Depois nós temos a imersão na obscuridade. Nós, diante da grandeza de Deus,
nós não temos palavras, não conseguimos explicar tudo, e aí a teologia mística ou apofântica, ela ascende pela criação e nos faz constatar, né, que o Criador é magnífico, é grande, esse Criador. Então, diante desta grandeza, nos cabe o quê? Nos cabe o silêncio. E quando, então, entramos nesse silêncio, estamos na experiência mística. Então, a mística é, podemos dizer em palavras bem resumidas, é saber colocar-se em silêncio diante da grandeza do Senhor, diante da grandeza do universo, diante da grandeza do ser humano, diante da grandeza das coisas que se dão a conhecer a nós. Não sei se ficou claro. A mística é este silêncio que se faz contemplação. Este silêncio que se faz oração. Reconhecendo que Deus não pode ser tratado como objeto de conhecimento, o ser humano deve adotar uma atitude de liberdade e de contemplação diante de um dom oculto e inefável. Se trata, então, de uma nova postura no conhecimento, não de uma postura racional, mas de uma postura baseada numa experiência da manifestação divina, a teofanias, mas de uma postura baseada diante das teofanias do sagrado. Tanto a teologia quanto a filosofia penetram no mistério, o Logos encarnado, e para Dionísio, o conhecimento é um contraponto à ontologia clássica, evocando o não saber ou o desconhecido. Então, Edith Stein se depara diante desta base teórica e ela começa a pensar, né? Então, para entender a teologia simbólica de Dionísio Areopagita, para entender a teologia simbólica de Dionísio Areopagita, é necessário recorrer ao seu conceito de teologia. Para ele, a verdadeira teologia é a palavra de Deus. E este, então, é o tema da teologia simbólica. A linguagem simbólica na Sagrada Escritura oculta a palavra ao olhar profano e a revela aos que aspiram à santidade. Então, na verdade, se nós olharmos para a palavra de Deus na Sagrada Escritura, ela é uma palavra simbólica. Ela tem um sentido oculto para nós. Mas quando nós tiramos o véu dessa palavra, deixamos que essa palavra revele o seu sentido, esta palavra, ela revela o seu sentido profundo. Então, toda a criação originada do Logos, Criador de Deus, é tema da teologia simbólica. A linguagem simbólica na Sagrada Escritura, ela oculta a palavra ao olhar profano e revela aos que aspiram à santidade. E Jesus exemplifica isso através da atitude, exemplifica esta atitude ao anunciar o reino de Deus por meio das palavras, como vem atestadas no Evangelho de Mateus 13, 10, 15. Aproximando-se,
os discípulos perguntaram-lhes: por que lhes falam em parábola? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. É por isso que lhes falo em parábolas, porque vêm sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível. Então, a teologia simbólica de Dionísio não é um conhecimento cultista, oculto, mas sim uma disposição à abertura à palavra de Deus. O teólogo, em toda obediência, deve primeiro ouvir a palavra. Dionísio apresenta 3 níveis de conhecimento de Deus. Primeiro, só um momento que eu estou. Primeiro, conhecimento natural de Deus. É um conhecimento baseado na experiência e razão natural. Inclui as provas da existência de Deus. Deus é o teólogo originário e toda a criação pode ser entendida através de sua teologia simbólica. É aquilo que Wittgenstein escreve numa obra, O Conhecimento de Deus, em 1941. Então, esse conhecimento é um conhecimento natural, né? Se dá por imagens da fé, a autocomunicação de Deus por meio da palavra, o autoconhecimento pessoal, que é a liberdade de abrir-se ou fechar-se a Deus. Conhecimento por meio da fé. Segundo Stein, todos os teólogos se apoiam na fé. Entendem aceitação e fidelidade à revelação sobrenatural de Deus. A fé é um conhecimento que nasce da aceitação da verdade revelada. Terceiro, conhecimento como experiência sobrenatural de Deus. A fé leva à experiência mística, um encontro pessoal e íntimo com Deus, onde se sente sua presença. Para Stein, a teologia de Dionísio Areopagita tem uma função mistagógica, guiando ao conhecimento de Deus e implicando o início da vida eterna no ser humano. Eu acho que isso é muito, muito lindo. O início da vida eterna do ser humano. Então, nós começamos a nossa vida aqui. A vida eterna, ela começa aqui conosco. Na experiência que nós fazemos da presença de Deus na nossa existência, na nossa vida. E é possível fazer essa experiência. Nos é dada a possibilidade de fazer essa experiência, segundo esses 2 santos que nós estamos vendo, segundo esses 2 teólogos,
que nós estamos estudando. É possível ter uma experiência de Deus através do caminho natural, pelas vias, né, da prova da existência, da criação, né, porque a criação nos remete ao Senhor, ao Criador, e aqui a teologia simbólica, pelo conhecimento da fé, onde nós conhecemos esta fé, ela se dá por meio da aceitação da verdade revelada e da revelação sobrenatural, e o conhecimento como experiência sobrenatural de Deus, que a fé leva, então, à experiência mística. Leva a um encontro pessoal e íntimo com Deus, onde nós, de fato, experienciamos Deus, sentimos Deus. E alguns dizem, Paulo dizia, nós tocamos o mistério. E nós também tocamos este mistério. É o próximo ponto que nós vamos tratar, que é pela Eucaristia. Porque esse mistério se dá para nós na Eucaristia. Então, a teologia simbólica frente ao mistério de Deus. Segundo, Edith Stein, todo conhecimento verdadeiro de Deus se torna possível porque Deus se aproxima do ser humano. Seja por meio do conhecimento natural, através das imagens, como já lemos primeiro, seja pelo conhecimento da fé, em que há a autocomunicação de Deus por meio da palavra, ou ainda a possibilidade de um conhecimento pessoal em que o ser humano tem a liberdade de abrir-se ou fechar-se a Deus. Também, Edith Stein diz que nós estamos diante de Deus quando nós estamos numa constante busca, e numa busca sincera. Deus quer deixar-se encontrar por todos aqueles que o buscam de coração sincero. O fundamento em todo esse processo é o fato de que Deus quer deixar-se encontrar por todos aqueles que buscam de coração sincero. Outro dado essencial é que a teologia afirmativa, quanto à teologia negativa, pressupõe um conhecimento que pede por um encontro pessoal com Deus. Trata-se de um conhecimento vivido, não apenas teórico ou baseado em relatos de terceiros. Deus, como teólogo originário, pressupõe que aqueles que ouviram sua voz em cima da montanha desçam e transmitam sua mensagem para os de baixo. A sua forma de se comunicar não é outra que por meio da natureza, das experiências de fé e, por fim, pelas pegadas da existência humana. Analisar teologicamente o conhecimento de Deus é, segundo Stein, fazer a experiência do símbolo originário, que em última instância é a palavra encarnada. Este é o símbolo originário da fé, a palavra encarnada. Uma palavra encarnada que se dá para nós na Eucaristia. Deus se comunica, como já dissemos, por meio da natureza, Deus se comunica por meio da sua palavra,
e esta experiência do símbolo originário, da palavra encarnada. Então, nós entramos num tema muito caro para Edith Stein, que era a experiência mística da Eucaristia. Essa experiência que ela vai fazer, passando da encarnação à Eucaristia. Um corpo humano encarnado, que se torna a presença na história, passa a ser um corpo cristificado que se faz presença na Eucaristia, um corpo sacramentado, se assim queremos dizer, né? Então, a mística cristã é uma mística essencialmente sacramental, com a Eucaristia sendo o ápice da vida mística. No mistério pascal de Cristo, o místico encontra tanto a fonte quanto o fim de suas buscas, sendo transformado na Eucaristia. Mística como experiência pessoal e encontro com Deus, em Edith Stein, pressupõe abertura e receptividade para uma gradual conquista de uma relação consciente com o inefável. Aqui tem mais uma chave de virada, que eu diria, da mística de Edith Stein. A mística como experiência pessoal e encontro com Deus, ela pressupõe abertura e receptividade para uma conquista gradual, ou seja, vamos lembrar o castelo interior, gradual de uma relação cada vez mais consciente com Deus. Se pela criação a razão pode adentrar no caminho do conhecimento de Deus, olhando para a natureza, para o mundo, eu posso entrar no caminho da contemplação, do conhecimento de Deus, por meio da fé. Há, então, a confirmação de uma verdade revelada, que tem na palavra de Deus sua origem e sua credibilidade. A palavra, a experiência, desculpem, que nasce da fé, pressupõe, para Edith Stein, um engajamento que se traduz num experienciar Deus, num experimentar Deus. Vale destacar e relembrar que a mística proposta por Edith Stein não é etérea, mas é uma mística encarnada. É uma mística que encontra no dado da revelação, na Sagrada Escritura, o seu ponto de partida. Uma vez que tal conhecimento é confirmado, é a confirmação daquilo que pela graça todo ser humano recebe, o seu correlato mais perfeito. A vida cristã encontra na Eucaristia, segundo Edith Stein, o seu grande ápice. Parece que ela está falando já para o Concílio Vaticano II, no documento Sacrum Sanctum. Irmã, me ajuda aí, da liturgia. Vai lá, irmã, me ajuda. A Sagrada Liturgia, né? A irmã não está conseguindo abrir o microfone. Mas é isso, né, irmã? Faz o positivo aí, irmã.
Não, é Sacrosanto Concílio. Desculpe, é que o meu mouse estava... A É gente viu. Sacrosanto Concílio. Muito Mas eu bem. estava pensando, professora, Sim. esse conteúdo ali da Edith, em que livro ela revela isso, em que lugar, porque é muito profundo. Eu estou tentando, assim, entrar nessa linguagem, nessa questão assim, do símbolo, né? Tudo, que é muito profundo. É onde que ela trata esse conteúdo mais profundo? Sobre a Esse Eucaristia, é um livrinho muito pequeno que ela Ah, faz. Ele é de 1941 e é sobre o conhecimento de Deus. Escrito que legal. sobre um livrinho que eu tenho, mas tem em espanhol, tem nessas obras aqui que eu comprei, que ele custa quase R$ 400, né? Tá bom, tá bom. Ô, Clélia, Essas Clélia, obras, essas obras Santa Edith está em obras seletas e tem aqui também. Um dia que você vier para cá, eu te mostro, você pode até fazer xerox, está em espanhol, posso te emprestar para fazer xerox. Está nesse Sim. livrinho, eu Nesse encostei, pequeno livrinho, né? Nesse pequeno, tá bom. mas nesse pequeno livrinho tem esse livro também que eu te falei. Ele está Tá aqui bom. dentro. Alguém Obrigada. está Mas é muito, assim, é muito profundo esse conteúdo que você está trabalhando. Nossa, beleza. alguém Obrigada, irmã. Provoquei a senhora. Mas podem falar, gente. Podem me interromper também. Minha garganta hoje está meia. Alguém me chamou? fui eu, Clélia. Não, a irmã perguntou, eu também lembrei que tinha nas obras completas, ela tem, eu acho que são 3 escritos sobre a Eucaristia, não sei se é no 3 ou no 4 que fala. E outra coisa interessante é que na estrutura da pessoa humana, ela já, quando ela vai falar do homem novo, né, do ser humano que ele ela parte também da realidade da revelação. É interessante porque entra um dado da soteriologia, da cristologia também. É muito interessante isso. Então, ela como se ela fosse desenhando, né? Ela vai preparando para chegar nisso daí. Obrigada. Dá para ver que o padre Rafael já fez dissertação sobre Edith Stein, né? Já conhece os escritos. Obrigada, padre Rafael. Então vamos seguindo aqui. Obrigada pelas contribuições. Então, aqui, a vida cristã encontra na Eucaristia o seu grande ápice, né? É ali que Edith Stein diz que vai encontrar. Então, nós temos aqui, outra vez, fazendo uso de um recurso anacrônico, destacando a influência do pensamento, do movimento litúrgico no pensamento esteniano, bem como a sua coroação com a Constituição Sacrosanto Concílio, sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II. Todavia, a liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Se, de fato, né, fazendo um parênteses aqui, nós conseguíssemos compreender a que a liturgia tem, a sua riqueza, toda a simbologia dos rituais, para a fé também. Os rituais também nos ajudam. Edith Stein escreve, partindo da doxologia final da liturgia eucarística, ela faz esta seguinte afirmação: todo louvor a Deus acontece com e em Cristo. Por meio dele, porque é só por ele que a humanidade tem acesso ao Pai. E porque seu ser divino humano e sua obra da redenção são as mais perfeitas honras do Pai. O duplo sentido do por, com e em é a clara expressão da mediação do Deus homem. Então, a mística visa a união do ser humano com Deus, tendo Cristo orante como protótipo perfeito.
Na contemplação de Jesus e sua intimidade com o Pai, o cristão encontra um modelo ideal para essa união. Stein, em suas obras, sempre aborda a relação com o sagrado sob uma perspectiva cristológica. E ela vai destacar que Cristo é a porta de acesso à experiência mística autêntica. A humanidade, escreve Stein, no Ser Finito, Ser Eterno, a humanidade redimida e unificada em, com e por Cristo é o templo no qual habita a Trindade divina. A humanidade que ela está falando somos nós, o nosso corpo. Essa humanidade que ela entende. O nosso corpo. A nossa humanidade. Nós fomos redimidos e unificados em Cristo. E é em nós que habita a Trindade divina. E segundo von Balthasar, a experiência cristã de Deus se manifesta na fé e união com Cristo, nascida do coração do Pai. A intimidade de Jesus com o Pai, modelo de vida cristã, envolve a entrega total da vontade humana à vontade de Deus. Quando é que nós nos unimos a Deus? Quando nós entregamos a nossa vontade a Ele. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Aí que nós nos unimos. Essa atitude de disponibilidade ao Espírito de Deus permite que o cristão experimente o Deus vivo do amor. Assim, a experiência de Deus em si mesmo e no mundo se unificam, refletindo dois aspectos de uma única experiência de vida. Balthasar, na sua obra 2008. Ainda, a experiência de uma vida radicada nas mãos de Deus, como a de Edith Stein, resgata o verdadeiro sentido da mística cristã. E segundo Schillenberg, a mística é uma forma intensiva de fé, esperança e amor teologais. Stein, seguindo a tradição carmelitana, vê a mística não apenas como um conhecimento, mas como uma união esponsal de todo cristão, que todo cristão deve ter. Lá no final da mística, né, do castelo interior, nós temos um matrimônio espiritual. Teresa d'Ávila também fala desse matrimônio espiritual. Então, a obra Oração da Igreja de Stein, influenciada pela teologia litúrgica beneditina e seu diretor espiritual, Padre Rafael Walser, reflete a importância que a abadia de Beiron teve sobre o pensamento de Edith Stein. A experiência que Edith Stein faz nessa abadia ajudou a integrar sua vida de intimidade com Deus em uma dimensão eclesial e comunitária através da liturgia. A influência de Romano Guardini, com a sua obra O Espírito da Liturgia, também é notável na concepção e na escrita da obra de Edith Stein, A Oração da Igreja, de Edith Stein. A oração da Igreja é analisada a partir da vivência eucarística, que Stein vê como fundamento de uma mística de união com Cristo. A Eucaristia, especialmente a celebração eucarística, é a renovação constante da entrega de Cristo. O que acontece na celebração litúrgica eucarística? Uma reatualização, uma memória daquilo que aconteceu com o próprio Cristo.
Então, neste momento, todos nós renovamos também a nossa entrega ao Cristo. Então, na elevação do corpo e sangue de Jesus, ocorre o oferecimento de Cristo e de toda a criação à perfeição. Toda oração verdadeira encontra na Eucaristia sua origem e seu fim. Stein usa o diálogo solitário de Jesus com Deus como referência para a oração da igreja. Jesus é um modelo de alma humana, tornando-se a verdadeira hermenêutica de toda a oração. No coração de cada cristão, no silêncio e no recolhimento, ocorre a obra da redenção. Stein afirma que no diálogo silencioso com Deus são preparadas as bases do reino de Deus. E analisando a celebração eucarística, Stein resolve a dualidade entre a piedade subjetiva, que seria a oração pessoal, e a piedade objetiva, a oração litúrgica, afirmando que toda oração autêntica é a oração da igreja. Então, a nossa oração, toda a nossa oração, seja ela pessoal, seja ela litúrgica, é uma oração da igreja. Por quê? Porque a igreja é corpo de Cristo. E nós somos povo de Deus. Nós nos unimos à igreja e somos unidos com a igreja através de nossa oração. Então, analisando, Stein define a oração da igreja como uma expressão da união com Deus e a comunidade da fé. O que seria, ela escreve, da igreja, a não ser a entrega dos grandes amantes a Deus, que é o amor, a entrega irrestrita e amorosa a Deus e o dom de retribuição divina, a unificação plena e duradoura, são as mais sublimes elevações do coração, que nos tornou alcançável o mais alto grau de oração. As almas que alcançaram esse nível são verdadeiramente o coração da igreja. As almas místicas, para Edith Stein, são o coração da igreja. Nelas vive o amor sacerdotal de Jesus. Ocultas com Cristo em Deus, nada mais podem fazer a não ser resplandecer o amor divino do qual estão plenas no coração das outras pessoas. Então, esta obra vai além de uma análise litúrgica. Utilizando a linguagem típica do amor dos místicos, Stein afirma que a oração da igreja é a entrega dos grandes amantes a Deus, a fonte de todo amor. Ela fundamenta uma mística onde a Eucaristia representa não apenas o sacrifício de Cristo, mas também a entrega amorosa do homem a Deus. Essa interpretação existencial da celebração litúrgica destaca o amor sacerdotal, encontrando na pessoa que celebra os santos mistérios, o verdadeiro coração da igreja. É do coração dos redimidos que surge o desejo de participar do sacrifício de Cristo, não pela negação de si, mas pela busca amorosa de Deus. Esta união se dá no coração e na transformação da carne humana em carne de Cristo. Participando, escreve Edith Stein, do sacrifício e da ceia do sacrifício, sendo alimentados com a carne e o sangue de Jesus, nós próprios nos tornamos carne e sangue de Jesus. E é apenas enquanto somos membros de seu corpo, que seu espírito pode nos vivificar, tornando-nos membros do corpo de Cristo, não apenas por meio do amor, mas em toda a realidade,
para tornar-se um com sua carne, pois é isso que se opera pelo alimento que ele nos dá, para demonstrar o desejo que tem por nós. Segundo Stein, a participação plena e consciente na liturgia promove uma verdadeira união, transformando o ser humano no ser de Cristo. O objetivo dessa transformação é receber o Espírito que vivifica o corpo de Cristo, tornando-se um com ele. Essa é a essência da espiritualidade litúrgica. Para aqueles que alcançam um coração sacerdotal. O sacrifício de Cristo com Cristo e em Cristo ocorre o grande agradecimento e louvor a Deus na pessoa de Jesus, caracterizando a mística de viver eucaristicamente. Eucaristicamente significa permitir que as verdades eucarísticas atuem eficazmente em cada pessoa, por meio da fé, na presença real de Jesus, na Eucaristia, pela participação na renovação de cada sacrifício e por uma vida de união com Cristo através da Santa Comunhão. O que Cristo oferece na Sagrada Eucaristia? Acima de tudo, ele espera acolher todas as cargas dos homens e das mulheres, consolá-los, aconselhá-los e ajudá-los como o amigo mais fiel e permanente. Stein torna-se explícita ao afirmar aquilo que o sacrifício litúrgico da Igreja acontece de forma mística. O sacrifício da cruz está presente realmente de forma mística. O Cristo inteiro é sacerdote, é sacrifício, é sacerdote, sacrifício e fruto da oferenda do sacrifício. Ele presente oferece o sacrifício, mas todos nós, como membros do corpo místico, oferecemos sacrifício junto com ele. O sacrifício de Cristo na cruz inspira a reflexão que se consolida tanto nos escritos de Edith Stein quanto nos eventos da sua vida. Ao enfrentar o sofrimento da perseguição dos judeus, Stein se aprofunda na mística. Seus textos desse período são enriquecidos por fatos históricos e uma percepção aguçada do sacrifício de seu povo e de si mesma como uma oferenda perfeita ao Senhor. Cada celebração litúrgica torna-se uma oportunidade de oferecer-se junto com o Senhor pela reconciliação definitiva em Cristo. Trata-se de co-participar do sacrifício místico de Jesus, tornando-se hóstia com ele, sendo oferecida em oblação nele, com ele e por ele. Então, aqui as reflexões, até agora, né, que nós fizemos, mostram que a mística de Edith Stein segue os traços característicos do místico cristão. Nas obras de Edith Stein, o foco é a experiência cristã. Antes de ser místico, o ser humano é chamado a experimentar Jesus de Nazaré, estando vinculado à revelação. Sua experiência deve ser interpretada à luz das Sagradas Escrituras e da revelação. Como homem de fé, o místico cristão valoriza a aliança. Stein, como filha do judaísmo, tinha plena consciência e gratidão por suas heranças. Em sua obra, A Oração da Igreja, fica claro que sua mística é eclesial.
com a vivência eucarística como fonte segura. Ela também reconhece que sua experiência é graça e misericórdia. Uma característica importante da mística de Edith Stein é que ela não absolutiza a experiência mística extraordinária. Pelo contrário, ela enfatiza a importância de uma vida radicalmente fundamentada em Deus. Mesmo que as manifestações extraordinárias da ação de Deus na alma sejam reais, elas não devem ser o objetivo do místico. O foco principal do místico é e deve ser a união com Deus. Nós temos o último ponto, que é uma vida radicada nas mãos de Deus. Então, esta vida radicada nas mãos de Deus, nós conseguimos compreender através das cartas de Edith Stein. Stein escreve várias cartas, e nessas cartas ela nos mostra, né, este total abandono nas mãos de Deus. A confiança absoluta e a entrega incondicional a Deus são, para Edith Stein, fundamentais. O simbolismo das mãos também. As mãos de Deus simbolizam a entrega e a doação da própria vontade à vontade divina. Uma das primeiras verdades da mística de Edith Stein é, então, a confiança absoluta e a entrega incondicional a Deus. Estar nas mãos de Deus representa a entrega e doação da própria vontade à vontade divina, professando total confiança. Primado de Deus, a iniciativa de Deus. A oração e a vida de comunhão com Deus, com Ele, depende de colocar-se nas suas mãos. A verdade, diz Edith Stein, é que não podemos fazer muito senão nos colocarmos nas mãos de Deus e suplicarmos-lhes que seja Ele quem faça tudo. A experiência, Edith Stein compartilha, pressupõe, acima de tudo, reconhecer o primado de Deus. Uma vida de entrega e confiança. A vida de quem escolhe Deus deve ser de entrega absoluta e confiante, semelhante à de uma criança. No fundo, a carta que Edith Stein escreve anterior à sua entrada no Carmelo, ela revela à amiga e irmã Adegundius algo muito pessoal. E ela diz, no fundo, é uma verdade pequena e simples, que sempre costumo dizer. Como se pode começar a viver nas mãos do Senhor? Durante suas conferências, Stein confessa à filósofa irmã Adegundius que todos os compromissos ou temas que aborda são realizados com a perspectiva de que alguém já vive nas mãos de Deus. Verdade simples aos olhos do mundo, mas de grande valor para a mística cristã. Uma outra carta que Edith Stein escreve à jovem Ruth, também convertida ao cristianismo, ela explica sobre a vocação à vida religiosa. Deposite confiadamente todas as suas preocupações nas mãos de Deus e deixe-se conduzir totalmente por Ele como uma criança. Então, estará segura de não poder errar o caminho. A vida de quem escolheu Deus deve ser de entrega absoluta e confiança como uma criança.
Stein usa essa imagem para reafirmar esta profunda relação com Deus, porque vimos que empatia é relação, empatia é encontro. Na introdução à ciência da cruz, Stein fala: à luz da ciência dos santos, ela evoca a objetividade da criança como metáfora para a objetividade dos santos. A experiência mística exige abertura e ternura, características da alma infantil. Delicada e moldável, que se deixa guiar na vida. Esta é a verdade do Evangelho. Em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. Entrar no reino dos céus significa entrar em comunhão com Deus, estabelecendo uma relação de verdadeira amizade e proximidade, acessível principalmente a quem se faz pequeno como as crianças. Diante do cenário de cruz que abate sobre ela e seu povo, Stein escreve a madre Petra Bruning: não tenho outro desejo, senão que em mim e através de mim se cumpra a vontade de Deus. Ele sabe quanto tempo me deixará aqui e o que acontecerá depois. In manibus tuis sorte mia. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Dessa forma, tudo está seguro. Assim, não necessito me preocupar com nada. Todavia, é preciso orar muito para manter-se fiel em cada situação. A mística, o abandono nas mãos de Deus, encontra sua expressão máxima em Cristo. Entregar-se a Deus não é apenas um ato de confiança diante do desespero e da morte, mas uma conformação radical da vida humana à vida divina. Gesto de Cristo, toda a humanidade se vê refletida. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Toda a humanidade se vê refletida. Diante das forças do mal e da morte, há o abraço misericordioso de Deus, realizado de forma definitiva na encarnação do Verbo. Kenosis, iniciada com a encarnação, é vivida no Horto das Oliveiras e consumada na cruz, onde se manifesta a entrega total de Jesus ao Pai, no grito: Pater, in manus tuas comendo spiritum meu. Esse o regresso definitivo para a união de amor eterno e inalterável de Jesus ao seio da Trindade. Stein já vislumbra a cruz de Cristo em seu horizonte. Sua mística é atestada pelos acontecimentos históricos que afetam seu povo, sua família e ela mesma.
em vez de desespero, Stein demonstra confiança e entrega a sua vontade a Deus, seu verdadeiro desejo. Ela usa o arquétipo das mãos de Deus para designar o destino dela e de seu povo. Ao recordar as palavras de Jesus na cruz, Lucas 23:46, Stein assume para si e para seu povo a mesma sorte do crucificado. Sua entrega é verdadeiramente mística, uma união profunda com Cristo, que será detalhada em seu estudo sobre São João da Cruz. Diante da maldade humana e do inexplicável, Stein entrega a vontade de Deus, destacando a necessidade de muita oração para manter-se fiel em todas as situações, mesmo as não escolhidas. E aqui vem um texto dela. Aqui, aquilo que não se escolhe pessoalmente, como desejo de escolha própria para realizar de maneira livre e alegre, só pode ser realizado por alguém que, na coação das situações, vê o governo da vontade divina e busca apenas alinhar sua vontade com a divina. Quem aprisiona sua vontade em Deus, desse modo, pode estar seguro, dispondo de uma orientação especial da graça. O mais importante é que a Eucaristia Sagrada se torne o ponto central da vida, que o Salvador Eucarístico seja o centro do viver, que cada dia se tome de sua mão e que o que for tomado seja devolvido a ele, que todos os assuntos sejam deliberados com Deus. Assim, dá-se a ele a melhor chance de ser acolhido no coração, formar a alma e transformar seus órgãos. Então, apreenderemos a ver as questões da vida pessoal com os olhos de Deus e decidir em seu espírito. Então, a visão romântica, né? Depois eu volto aqui no meio nesses slides. Então, a visão romântica de Edith Stein, a visão romântica dos santos e místicos como pessoas que sempre fazem a vontade de Deus sem questionar, é equivocada. Muitas vezes, por amor a Cristo, eles enfrentam situações difíceis que não escolheriam por vontade própria, entregando-se totalmente a Deus. E Edith Stein, ela destaca, então, que a Eucaristia é o caminho mais seguro nessas situações, promovendo uma transformação real e efetiva. E a comunhão deve ser um momento de entrega e de transformação em Cristo, permitindo que os acontecimentos da vida sejam vistos com os seus olhos. Outro tema importante é o da expiação vicária. Stein intuiu entregar sua vida pelo seu povo diante da perseguição nazista. A expiação vicária, presente no Antigo Testamento, envolve a substituição do culpado por uma vítima inocente que sofre a morte em seu lugar. Nos ritos judaicos, a culpa era purificada pelo sangue de animais, que, uma vez oferecidos em expiação, eram aspergidos no templo, inclusive no Santo dos Santos, na presença de Javé. Levítico 16:14. No Novo Testamento, Cristo assume esse papel, oferecendo sua vida pela redenção da humanidade. Na carta aos Hebreus, em que Cristo assume o lugar da vítima inocente e, com o seu sacrifício, estabelece de uma vez para todas
à redenção da humanidade. Hebreus 9, o seguinte. Essa distinção é fundamental para entender a expiação vicária de Wittgenstein. Ou seja, para entender o sentido da redenção da humanidade. Para entender o sentido da nossa participação na redenção da humanidade. No contexto teológico, a expiação vicária é entendida como um vínculo pessoal com Cristo. Segundo Casper, a misericórdia cristã é, em última análise, uma existência vicária cristã, pois seguir Jesus implica comunhão de vida e missão, incluindo paixão e cruz. O teólogo explica: ser em Cristo significa ser no corpo de Cristo com os outros e para com os outros. Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros. Se um membro é honrado, todos os membros participam de sua alegria. Recordamos, então, aqui a primeira carta aos Coríntios, 12, 26. Portanto, a expiação vicária de Stein pelo seu povo deve ser vista à luz da cruz de Cristo, como uma forma única e definitiva de abraçar a cruz. Esse desejo foi expresso na carta à Madre Petra Bruning, quando Stein ainda estava no Carmelo de Colônia. E assim ela escreve. E além disso, o Senhor aceitou minha vida por todos. Com frequência, tenho que pensar na rainha Esther, que justamente para isto foi retirada do seu povo para interceder por ele ante ao rei. Eu sou uma pobre, impotente e pequena Esther. Contudo, o rei que me elegeu é imensamente grande e misericordioso. Isto é um grande consolo. Edith Stein se sente, tem consciência, é chamada a expiar junto com o seu povo. Analisar esta carta é entender a mística de Stein como uma vivência voltada para os outros. Sua experiência, reinterpretada à luz de Cristo, ressignifica temas teológicos judaicos como eleição e sofrimento vicário. Stein vê no seu sacrifício não como um holocausto desejado, mas como uma entrega consciente a um Deus misericordioso. Seu sacrifício se une ao de Cristo pela misericórdia divina, não pela violência. Ela oferece sua vida aos sagrados corações de Jesus e de Maria, pela Igreja e pelo povo judeu e alemão. Casper, teólogo, vê na entrega de Edith Stein um exemplo contemporâneo de expiação vicária. Edith Stein, ou seja, Irmã Teresa Benedita da Cruz, percorreu vicariamente seu caminho até Auschwitz pelo povo judeu, seguindo Cristo sob o signo da cruz. Nesta tradição do Carmelo, se enquadra também Edith Stein, ou Irmã Teresa Benedita da Cruz. Escreve Casper: durante a perseguição judaica da época nazi, percorreu vicariamente o seu caminho até as câmeras de gás de Auschwitz, pelo seu povo judeu, de que sabia fazer parte para sempre. A comunidade de Jesus Cristo apresenta-se vicariamente perante Deus pelo mundo, na medida que segue Cristo
sob o signo da cruz. Esta oferta consciente gera uma experiência empática semelhante à de São João da Cruz. Stein não apenas analisa a vida do santo carmelita, mas faz da cruz sua própria experiência, abrindo-se à ciência da cruz como vivência de Cristo, como alteridade esposo. Para Stein, a mística como experiência pessoal e encontro com Deus requer abertura e receptividade para desenvolver uma relação consciente com o inefável. A razão pode iniciar o conhecimento de Deus pela criação e a fé confirma a verdade revelada pela palavra de Deus. E finalizando, esta experiência de fé envolve um engajamento que se traduz em experimentar Deus. A mística de Edith Stein é encarnada, baseada na revelação e confirma o conhecimento recebido pela graça na criação. A vida cristã atinge seu ápice na Eucaristia, conforme Stein, refletindo a doxologia final da liturgia eucarística. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Amém. Para o intervalo.